Deixa eu fazer outra pergunta. Os algoritmos que a gente usa nesses monstros aí, são os mesmos ou não? Tipo, sei lá, K-means, árvore de decisão, regressão linear. Não, Não são os não. A mesmos. gente está muito longe ainda de ter implementação de algoritmos realmente úteis Ah. nesses Mas teve, bichos eu não aí. lembro o que foi. Teve um banco que fez aquele simulação de Monte Carlo, que Ah, é para análise de risco. Acho que sim, conseguiram fazer. mas é uma coisa que você faria muito melhor num computador clássico. Esses caras não servem Então, para isso isso que eu ainda. queria saber. Então, vamos lá. O que vai ser melhor? Vamos lá. A hora que eu tiver um computador quântico bala, Aham. o que vai ser melhor para fazer nele e o que vai ser pior ou igual do que um computador Tá. clássico? Então, é importante a gente. Qualquer coisa que você faz no computador clássico, você faz no computador Não, não, quântico. tudo bem, mas se você for Só fazer uma 10 que, mil anos, não. só que os computadores quânticos que existem hoje, eles são muito limitados e muito provavelmente o que a gente vai ver acontecer são computadores quânticos dedicados a uma determinada tarefa. Então, você não vai pôr seu computador quântico para rodar Netflix ou nada desse tipo. Assim, Muito provavelmente nós vamos demorar muito tempo e talvez nunca teremos em casa. não, eu acho que nós certamente não. Não, como nós. Eu tô jovem ainda. É, muito jovem. A Luísa provavelmente não também. É. Mas tudo bem. Mas, Mas vamos lá. Eu então, queria pegar de uma maneira tá, mais para leigo, tá? tá. Eu entendi já, mas assim, se a gente está falando de que. Vamos colocar uma data nessa história. Daqui 30 anos, a gente vai ter computadores quânticos já razoavelmente evoluídos e funcionais. Né? 30, 50 anos, só Aham, para a gente não ficar preso na data. tá. O que esses caras vão fazer muito melhor do que um computador clássico e ou não vão fazer? Só para entender essa diferença. Ok, então, os computadores quânticos, eles são realmente melhores que os clássicos em uma classe bem limitada de problemas. Não é que eles vão resolver tudo que é difícil para o computador clássico. Não. Existem a gente tem na, na computação clássica alguns problemas que são conhecidos por serem difíceis, não existe uma prova definitiva de que eles são, de fato, mas existem evidências fortíssimas. E para alguns desses problemas, a gente conhece algoritmos que podem ser feitos no computador quântico. O exemplo mais conhecido é o algoritmo de Shor para fatoração de números inteiros. Um exemplo. E vários outros que são semelhantes, que são construídos Mas essencialmente do vamos mesmo trazer isso jeito. para o mundo dos mortais, tá? Então você está falando de short, você está falando, por exemplo, de fatoração, nós estamos falando de criptografia, por exemplo. Isso. Então, tem uma classe bem específica de problemas, o mais famoso é esse. O outro que é muito importante é simulação de próprios sistemas quânticos. Então, a gente espera que você consiga simular moléculas ou cadeias de átomos, Proteína, por exemplo. pode ser uma proteína, ou então, a Ingrid na semana passada falou da luz síncroton, de colisão, essas coisas assim. Pode ser que computadores quânticos sirvam para simular isso. Então, tem um resultado que saiu pelo mesmo time do Google, no mesmo sistema, em que eles fazem uma simulação de uma cadeia com 12 átomos de hidrogênio. E é uma coisa que já está no limite de que você não conseguiria fazer com um computador clássico. Esse eu acho que é a primeira aplicação realmente útil de computadores quânticos vai ser isso. Agora, outras aplicações, como o algoritmo de Shor, por exemplo, ainda está mais distante, mas eu acho que essa parte de simulação é mais real, assim, é mais para curto prazo. Então, talvez a gente consiga ver resultados realmente importantes de computadores quânticos aplicados a isso. Agora, tem muita gente falando de algoritmos quânticos para finanças, para coisas desse tipo, mas isso ainda é uma área mais
mais difícil de fazer previsões, porque tudo que você vê que foi implementado desse tipo é uma prova de conceito, de que dá para fazer no computador quântico, mas não é uma coisa que eu precisava desse computador quântico para resolver isso. Você conseguiria resolver no clássico facilmente. E eles são muito delicados, né? Eu vejo, por exemplo, que a discussão de se tem mais qubits ou não, mas você tem um lance de, não sei se a palavra certa é pureza ou precisão, mas se você tem mais margem de erro, não adianta você ter mais qubits, ou seja, a gente ainda está muito no começo dessa história, né? Exatamente. Então, tem duas dificuldades aí. A primeira delas é o tempo que você consegue fazer com que esses estados de superposição sobrevivam. Então, rapidinho, essas coisas vão morrer e o seu computador vai perder as propriedades. E uma dificuldade enorme que a gente tem é de escalabilidade, de fazer computadores com mais qubits. Então, hoje em dia, esses dispositivos têm zilhões de transistores, que são essencialmente os sisteminhas, né, os dispositivos que vão guardar o bit 0 ou 1, ligado, desligado. E aí você consegue fazer o que você quiser com um erro baixíssimo. Se você está lá com o pé em cima da sua CPU, tudo cheio de poeira, temperatura 40 graus e o negócio está lá funcionando. De vez em quando ele dá um pau, uma tela azul, mas você vai lá, desliga, liga de novo e o negócio está funcionando. E o sistema quântico não, ele tem que ficar lá todo protegidinho, mas ao mesmo tempo você precisa interagir com ele, então você não pode proteger ele demais, porque senão você não consegue conversar com o seu computador. E o mais importante é que a gente não tem correção de erros dentro dos computadores quânticos hoje. Então, se acontecer um erro, ele vai se propagar ao longo da computação toda. Então, as taxas de erro são absurdamente maiores do que no computador clássico. E aí, quando essas coisas se acumulam, o computador clássico passa a ser capaz de simular bem o que o quântico faz. Então, você não tem vantagem nenhuma ali. Você tem um trabalho teu, acho que com patrocínio da Serrapilheira, sobre criptografia. Isso. Dá para explicar rapidamente o que é ou não? Dá. Não precisa ser rapidamente, é que senão a gente não vai entender. Tá bom. Esse eu acho que das coisas que eu faço que é mais fácil de explicar, legal. Assim, que é legal. Vamos supor que a gente quer tirar cara e coroa, mas a gente está longe. A gente tem que tirar cara e coroa pelo telefone. Como que a gente faz? Então, eu vou escolher cara ou coroa, vou trancar num cofre e mandar para você. E aí, você joga a moeda e liga para mim e fala, olha, saiu cara. Então, eu sei qual foi o sorteio, não dá para mudar mais. E você tem uma prova da minha escolha que também não dá para mudar mais. Aí, depois que isso acontecer, eu te mando a chave, você abre o cofre, vê qual que é a minha escolha e aí você vê quem ganhou. Aí a gente está conversando pelo telefone, você fala, eu já sei, né? Porque você já me contou. Legal. Então, essa explicação é maravilhosa. E aí, esse parece um problema idiota, né? Mas... Não, isso é o maior problema da criptografia. Exatamente. Hoje. É o comprometimento de bit, né? E existia uma crença lá no início dos anos 80 de que com sistemas quânticos seria possível resolver esse problema de fazer um esquema que fosse realmente seguro. E depois surgiram alguns resultados mostrando que não, com física quântica não é possível. Mas, logo que eu entrei na USP, um pesquisador francês chamado Charles Tresser, que agora está no INPA, no Rio de Janeiro, ele veio com uma ideia de um esquema que talvez possa funcionar. E procurou o professor Paulo Nussensweig, também do Instituto de Física da USP, grande amigo e colaborador nesse projeto também. E aí, quando eu vi, eu falei, não, isso aí tem um teorema que fala que não pode e tal. Eu não conhecia muito sobre o tema, mas aí eu fui tentar entender o teorema, fui tentar entender o que estava acontecendo ali. E aí, todo teorema tem as suas hipóteses, né? Então, a gente começou a pensar, poxa, será que não tem um protocolo que foge das hipóteses desse teorema? E a gente começou a pensar que talvez possa, assim, mesmo que ele não seja completamente perfeito,
talvez ele seja melhor em algum sentido do que os protocolos clássicos que estão aí. Então, o nosso projeto, que é financiado pelo Serrapilheira, o objetivo é um projeto bem arriscado, porque a gente está tentando provar uma coisa que foi provada impossível há 20 anos, a comunidade acredita que é impossível há 20 anos, mas a gente acredita que é possível dar uma contribuição. Assim, se a gente vai realmente arrumar um protocolo super seguro, não sei. Mas a gente acha que é possível fazer mais do que está feito por aí. Muito legal.